Bom domingo a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Agro Rentável. Hoje eu já vou começar fazendo uma piadinha. Se você está me assistindo, é porque a energia não acabou. Brincadeira à parte, hoje nós vamos estar aqui com o diretor técnico da Equatorial, que é quem fornece energia para todo o estado de Goiás, Roberto Vieira. Seja bem-vindo, Roberto. Olá, Fabiano, bom domingo a você, bom domingo a todos os telespectadores. Vamos ter uma conversa boa aqui sobre o nosso projeto de reconstrução do sistema elétrico brasileiro. Como você comentou, energia é fundamental até para esse programa estar chegando lá na casa de todo mundo, né? Exatamente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Roberto, recentemente a Equatorial divulgou que fez investimentos de 6 bilhões de reais, né, no sistema elétrico. A pergunta que eu te faço é, são 6 bilhões de reais para o agro ou esses 6 bilhões estão divididos também em estações que levam energia para a cidade, a zona urbana também? Esses 6 bilhões, que são a primeira etapa de um projeto que a gente chama de projeto de reconstrução do sistema elétrico de Goiás, eles estão divididos em toda a área de concessão, né? A Equatorial Goiás ela é responsável por distribuir energia para o estado de Goiás praticamente inteiro. Tem uma pequena parte que tem uma permissionária, né? Que é ali no Vale do São Patrício. No Vale do São Patrício, exatamente. Mas o restante do estado todo é de responsabilidade da Equatorial. E dentro desse projeto a gente alcança todos os cantos do estado. A característica de Goiás, ela é de uma distribuição da carga ao longo de todo o território, porque o agro é muito forte. Como o agro é muito forte, tem muito produtor lá nas pontas, no interior do estado. Então, boa parte desse investimento chega para o interior, chega para o produtor rural. Claro que também nos centros urbanos é necessário a gente fazer esse projeto para tornar a rede mais forte e ter mais disponibilidade de energia também, né? E uma outra dúvida que eu tive, né, quando eu estava lendo o resumo, né, dos recentes números da Equatorial é o seguinte, esses 6 bilhões foram para recuperar sistemas que estavam precisando de manutenção, defasados, ou foram investimento para novas linhas, novas... eu vou usar o linguajar da turma aqui, né? Novas redes, novos transformadores, né? O seu é mais técnico ou totalmente técnico, então quem está assistindo a gente, eu tenho certeza que é a turma do campo lá, então tem que falar o linguajar deles. Esses 6 bilhões foram para recuperar coisas que estavam precisando de manutenção mesmo, ou foram investimento, ou tem um pouco de cada um? Eu vou tentar falar também não tão tecnicamente aqui, tá, Fabiano? Vou tentar falar a linguagem que todo mundo consiga entender. Esse investimento ele é dividido. Esse projeto nosso está dividido em trazer mais estabilidade para a rede, que é tornar a rede mais confiável, reduzir a quantidade de interrupção, de queda de energia, e para isso a gente precisa tornar o sistema mais forte e também mais automatizado. Depois eu posso falar um pouquinho sobre essa parte, né, que é para a gente reduzir queda de energia. E a outra parte é para garantir disponibilidade de energia para o crescimento do estado. Então, é uma divisão das duas partes, a gente não pode fazer uma e depois fazer a outra. A gente sabe que o estado ele tem uma demanda de crescimento muito grande, é um dos estados que mais cresce no país, principalmente no agronegócio. Então não dava para a gente focar só na estabilização do sistema e nas ações de manutenção. Então a gente faz a manutenção em paralelo, vai crescendo o sistema, tornando ele mais forte e com mais disponibilidade de energia para o crescimento. O problema que, assim, agora eu vou falar não como entrevistador, como produtor, né? O problema que eu sempre tive lá na fazenda, por exemplo, lá na nossa região, numa das áreas que a gente trabalha, a energia nossa é monofásica. Então, o que acontece? O produtor que está assistindo a gente, ele sabe. Quando você vai trabalhar com motor monofásico, mesmo que você tenha duas fases, né, que você liga em 440, primeira coisa, você só tem um motor com maior potência de 15 HP. A partida desse motor, ele é pesadíssima, então você tem problemas na manutenção na rede interna da fazenda, chaveamento, né? Não pode ser qualquer interruptorzinho que a gente põe lá e tudo. E o outro problema maior é o preço, que o motor monofásico, né? Ele é muito mais caro que o trifásico. E aí, há alguns anos atrás, eu fui na antiga, né? Quando era na época da Celg ainda, solicitar para fazer ligação trifásica, que seria mais uma fase para chegar na fazenda. Apesar de eu não estar longe, eu sou, nesse caso específico, a 1 quilômetro só, né, de distância, não sei se daria, né, porque a rede ela não anda, talvez em linha reta, ela passaria em um vizinho e tudo, mas não era tão longe. E aí eu vi que era totalmente inviável e concluí o seguinte, que se naquele momento eu quisesse ter energia trifásica, para poder ter motores mais potentes, para poder crescer meu negócio, ou para poder até, na expansão, né, desses motores
comprar um motor mais barato, que não é o caso trifásico, eu vi que era totalmente inviável. Hoje, como é que está isso? Se eu precisar, eu ou algum produtor, quiser implementar a energia trifásica, está fácil ou ainda está difícil? Ou impossível? Essa é uma das características do sistema elétrico aqui do estado de Goiás e da forma que ele foi construído e cresceu ao longo do tempo. Quando a Equatorial assumiu aqui, no comecinho de 2023, na verdade foi no final do ano de 2022, foi no dia 29 de dezembro de 22, né? Uma das coisas que a gente já sabia que ia enfrentar era um dos sistemas mais monofásicos do Brasil. Na verdade, o sistema mais monofásico do Brasil, entre todas as distribuidoras. Só fazendo a interrupção aqui, porque eu tenho que traduzir um pouco para a turma aqui. Pessoal, monofásico é o seguinte, se você quer saber qual que é o sistema que está aí na sua fazenda, chega lá e olha no poste. Se estiver chegando só um fio, é porque é monofásico. Poxa, mas Fabiano, tem que ter o terra. Mas o terra, muitas vezes, ele está sendo pego ali perto do transformador seu. Então está chegando só um. Aí o trifásico são 2 ou 3? São 3, são as 3 Já fases. chegam as 3. Já chegam as 3, né? Porque muitas vezes chega um, eu acho que é o caso lá de casa, chega um fio, esse fio dentro do transformador converte em 2 fases e aí a gente pode usar 2, ou seja, o motor, por exemplo, 2 de 220 dá o 440, mas o ideal seria 3 de 220 para dar aí o trifásico que tem todas essas vantagens que a gente já falou. Te interrompi, mas só para traduzir para a turma aí. A explicação foi perfeita para fazer a tradução. Não errei, não? Não errou nada, você está perfeito, você está muito técnico. Estou gostando da conversa aqui. Vamos lá. E qual que é a grande vantagem de você ter um sistema trifásico? Ele é equilibrado, né? Você consegue equilibrar a carga entre os 3 fios e você consegue ter uma energia, no final das contas, mais estável. Aquelas oscilações de tensão que a gente enxerga, às vezes o motor 70 partir não consegue, aquilo é característico de um sistema que está desequilibrado. Quando tem muito monofásico, o sistema fica desequilibrado. E quando a Equatorial chegou, lá no começo de 2023, o que a gente encontrou foi um sistema com 72% da sua rede monofásica. Não tem nenhum outro sistema no Brasil que tenha uma característica como essa. Qual que é a alternativa que a gente colocou dentro do nosso projeto de longo prazo para poder ajustar essa situação? Colocar o padrão construtivo que a Equatorial tem nas outras 6 distribuidoras. Nosso padrão construtivo para novas redes ele é trifásico. Então, sempre que a gente faz uma expansão de rede, a gente privilegia colocar a rede trifásica. Aonde a gente coloca monofásico é só muito pontual, um produtor rural muito pequeno que tenha lá na ponta um projeto de universalização, de programa Luz para Todos. Talvez é uma fazenda fim de linha, que não vai ter nada, pelo menos a curto prazo, perto dele, né? Perfeito. E isso a gente só segue por conta de regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, porque eu tenho que fazer um projeto mais barato para aquele cliente que é menor, né? Para aquele, às vezes, um produtor muito pequeno ou uma residência que está lá no campo. Então, nossos projetos eles são no padrão da Equatorial, rede trifásica, rede robusta, que deixa, inclusive, espaço para depois essa rede poder ampliar, para ela poder crescer. O Estado está crescendo tanto quanto a gente falou, quanto eu falei no início, cresce mais do que o dobro da média do Brasil, ele precisa ter essa capacidade de ser expandido no futuro. Muito bom. Tem mais umas perguntas aqui, daqui a pouco eu vou começar a te apertar, mas vou te convidar antes para tomar um cafezinho. Se possível, na hora que a gente sair aqui do estúdio, sem açúcar. Eu já penei muito com a turma aqui, normalmente o café aqui, eu já até criei um linguajar que todo mundo entende, que é o famoso café abelha que a gente toma aqui. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Cafezinho tomado, estamos de volta aqui com o Roberto da Equatorial e agora, pessoal, no primeiro bloco eu tenho certeza que vocês pensaram, pô, Fabiano, você não está apertando, está sendo tão curto, agora eu vou apertar. Roberto, a gente sabe que dentro da fazenda, o grande problema, aqui na cidade também, a gente tem alguns problemas às vezes de queda de energia, mas na fazenda isso é muito mais visível, né? E, eu não sei se é só Equatorial, mas o sistema de energia como um todo, usa 2 parâmetros, né, de medida, que é o DEC e o FEC. Pessoal, sem querer complicar, o DEC é um indicador para medir quando a quantidade de energia que você tem na sua fazenda sem cair. E o FEC é a frequência que está caindo, ou seja, se caiu uma vez no dia, a frequência, o indicador está ali, se caiu 3 vezes no dia ou 4 vezes, né? A pergunta que eu te faço, esses indicadores, a gente já conseguiu ver melhoria depois que a Equatorial entrou?
não vai puxar saco da Equatorial, não. Eu sei que você está aqui, daqui a pouco algum superior está te vendo, fala, pô, Roberto, você foi lá e... Mas, pô, estamos em casa, tomou um cafezinho, fala a verdade para a gente aí. E se não tiver melhorado, explica para a gente o que fazer para melhorar. Eu nem posso puxar a sardinha para o meu lado, para o nosso lado aqui, porque esses números eles não são nossos, esses são números da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Toda a contabilização desses indicadores, que são os principais indicadores de continuidade de fornecimento de energia de uma distribuidora, eles são registrados em sistema, auditados pela ANEEL e divulgados, né? Eles ficam no site da ANEEL para todo mundo que quiser consultar, né? E esse realmente é um grande desafio que a gente enfrenta aqui em Goiás pela questão do histórico de toda a concessão, o histórico de pouco investimento na rede, né? A rede ficou muito tempo sem investimento e a Equatorial já sabia que ia enfrentar esse desafio logo no começo da sua assunção aqui em Goiás. Com os primeiros trabalhos que foram feitos nesses anos, a gente já vê um resultado muito consistente, tanto na frequência de interrupção, que é o FEC, que você bem explicou, né? Que é a quantidade de vezes que os nossos clientes, que cada um dos nossos clientes ficaram sem energia, na média, ao longo do período de um ano, né? No ano de 2025, a gente atingiu, no começo do ano de 2025, nós atingimos o índice regulatório de FEC. É um limite que a Agência Nacional de Energia determina para cada distribuidora. Esse índice, a gente tinha uma projeção combinada com a Agência Nacional de Energia de alcançar só em 2028. A gente conseguiu antecipar para o final de 24, começo de 25. Mas a gente ainda tem um desafio grande para a duração de interrupção de energia, apesar de já ter melhorado muito. Os números da ANEEL mostram que a gente reduziu, desde a chegada da Equatorial, aqui pelo menos 15 horas de duração ao longo de um ano. Então, realmente é uma redução muito grande, né? Apenas em um ano, apenas no ano de 2025, a gente conseguiu reduzir 9 horas de interrupção na média. A gente sabe que ainda tem um desafio, a gente tem muito trabalho para fazer em várias regiões. Esse é um trabalho que a gente faz em todo o estado e a gente verifica a redução em todos os pontos do estado, mas os números indicam que a gente está no caminho certo, que o nosso projeto de reconstrução já está conseguindo ter resultados. Aí, se o produtor quiser olhar lá para ver se está crescendo mesmo, não que eu estou duvidando de você, mas eu acho que o produtor, hoje em dia todo mundo tem um celular, tem uma internet em qualquer lugar, entrar lá até por curiosidade e para talvez parabenizar, né? Se estiver crescendo mesmo, é fruto de investimento e tudo mais. É no site da ANEEL? No site da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né? Fica disponível lá num portal específico de indicadores de continuidade. Lá o cliente vai conseguir encontrar os indicadores de todas as distribuidoras do Brasil e também da sua região, o que a gente chama de conjuntos elétricos. Também. Então ele consegue observar ali naquela região se está melhorando, se está piorando, ele tem indicadores de toda a série histórica, indicador do ano, indicador mensalizado, é um portal bem completo. Que legal. Pessoal, tive até uma ideia aqui agora e nós vamos colocar em prática. No site do Agro Rentável, nós vamos colocar um link para você acessar lá. Então, se às vezes a ANEEL, se você tiver dificuldade de saber que a ANEEL é A, é N, é L, que eu não sei direito também, entra no site do Agro Rentável, que a gente vai colocar esses indicadores lá, você vai clicar e vai chegar lá. Roberto, então, você acabou de me dizer que regionalmente, então, eu posso medir, por exemplo, eu tenho uma propriedade lá em Jaraguá e um amigo tem uma propriedade em Nova Crixás. Eu posso comparar se não tiver na mesma micro-região. Dá para analisar e fazer esse comparativo? Pode. O que a ANEEL faz? A ANEEL, ela regionaliza, ela divide em 147 parcelas a nossa área de concessão. Do estado de Goiás? Do estado de Goiás. Isso, como o indicador, né, tanto o DEC quanto o FEC são uma média, ficaria muito mais fácil para a distribuidora concentrar suas ações na região que tem mais cliente. Eu iria trabalhar mais na capital para reduzir o indicador. A ANEEL, ela resolveu dividir. Dizer o seguinte, ó, se a média fosse no estado de Goiás inteiro, era muito mais fácil eles pegarem Goiás, a cidade de Goiânia, que tem quase 1,5 milhão de habitantes utilizando energia elétrica, e concentrar o serviço. Ou seja, melhora aqui e deixa o campo se ferrar. O que ia acontecer? É tanto habitante em Goiânia concentrado que a média ia melhorar. E aí você ia continuar reclamando, só que eles iam ter um número para mostrar para a ANEEL que estava tudo bem. Mas o que ele está explicando é que não. Eles têm que melhorar de maneira geral, né, Roberto? Exatamente. Por isso, a concessão é subdividida nessas 147 regiões chamadas conjuntos elétricos. E quando a gente pega um mapa de conjuntos elétricos da Equatorial Goiás, desde 2023
até agora, a gente vê uma melhora consistente em todos eles. Todos os conjuntos eles estão reduzindo tanto o DEC quanto o FEC. É claro que alguns conjuntos eles estavam muito distantes da sua meta, do seu limite regulatório, mas muito distantes. Ou seja, mesmo. algumas regiões o trem estava feio mesmo. Muito feio. Então, a gente precisou colocar esse projeto para reconstruir o sistema, para reconstruir a rede, e ele não consegue ser feito em 1 ano, 2 anos, 3 anos. É um processo de investimento contínuo, né? E a Equatorial tem esse compromisso. A Equatorial, em todas as concessões que ela assumiu, né, nós temos 7 de distribuição de energia no Brasil, o compromisso é chegar e continuar por um longo período no Estado. Isso demanda que o investimento seja contínuo, né? Isso está acontecendo nesses primeiros anos de concessão, com esses mais de 6 bilhões que a gente já investiu no Estado de Goiás e vai continuar para os próximos anos na mesma intensidade. A gente não vai reduzir a intensidade de investimento e de ações de manutenção e de construção de rede. Voltando ao ponto, acabou a energia lá na fazenda. A gente sabe que... primeira pergunta, antes de chegar na onde eu quero chegar. Quando acaba a energia lá na minha fazenda, o sistema tem um automático que detecta isso ou precisa realmente de alguém ligar e reclamar? Essa pergunta é muito boa e é uma oportunidade também para a gente pedir até um auxílio. Não, e eu ia chegar lá. Exato, porque se a queda de energia, se a ocorrência que desligou a energia, ela for em toda uma rede, ela vier de uma rede que a gente chama de tronco, né, uma rede mais robusta, a gente tem 10 mil pontos no sistema que conseguem identificar isso automaticamente e mandar um sinal para a nossa central de operações que fica aqui em Goiânia, né? Inclusive, com esse sinal, os nossos técnicos e engenheiros que ficam aqui podem tomar algumas ações de abrir e fechar a chave remotamente pelo computador, o que a gente chama de telecontrole, para poder ou restabelecer a energia ou identificar o ponto exato de defeito e direcionar a equipe para aquele local. Isso é um trabalho de automação na rede que a Equatorial fez desde a sua chegada e que está dando muito resultado. Aquela hora que, por exemplo, está lá e a energia cai e volta rápido, pode ter sido isso? Com certeza é isso. Tá? É um sistema que a gente chama de telecontrole, é uma automação de rede. O que acontece? Né? A gente que está no campo há muito tempo, era assim, acabava, nunca voltava rápido. Por quê? Porque a gente sabia que o cara ia com o carrinho, subir lá na escada ou pegar aquela vara e ir lá e fechar a chave de novo. Obviamente, até o cara sair de onde ele estava e chegar lá, demorava um pouquinho. Hoje não, a gente vê muito. Eu vi esse final de semana, né? Tava lá, de repente caiu, aí o povo falou assim, não, agora acabou, só amanhã. Puf, voltou a energia de imediato. Então, já está a explicação aqui. Turma, vamos para o comercial de novo. Trouxeram um café para mim, puro açúcar, eu pedi para fazer outro. Vamos ver se agora vai. Daqui a pouco a gente volta. Cafezinho tomado, estamos de volta aqui, pessoal. E para quem está nos acompanhando, que chegou agora, ligou a televisão agora, nós estamos falando sobre energia, estamos aqui com o Roberto da Equatorial, especulando aqui, fazendo várias perguntas. E quem já perdeu o segundo bloco, que já passou o primeiro bloco, entra lá no nosso site www.agrorentável.com.br. Você vai ter o programa disponível inteiro na versão total, né? Se você já perdeu, ou falar, não, eu vi uma coisa legal, queria ver de novo, quero mandar para um amigo meu, entra no site, está lá. E também, pessoal, nós vamos colocar indicadores do que o Roberto já falou aqui, sobre a queda de energia, sobre a frequência, para você medir aí se a sua região está sendo bem atendida ou não, se a sua região está melhor que a região do seu colega que tem outra fazenda. Mas eu estava falando com o Roberto o seguinte, a pergunta que eu tinha feito no bloco anterior era se, quando acaba a energia, a Equatorial já fica sabendo automaticamente, né? E o Roberto me disse que sim, em determinadas situações, ou seja, acabou a energia de todas as fazendas que você está perto. Muito provável, é um tronco, né, de energia ali, uma rede mais robusta, que eles detectam. Mas, e se acabar só na minha fazenda, por exemplo, não acabar do meu vizinho, Roberto, e aí? Aí é o ponto que eu preciso pedir ajuda de todo mundo. Tem que ligar para a Equatorial ou tem que mandar uma mensagem através do nosso aplicativo ou através do nosso WhatsApp. Tem que entrar em contato com a Equatorial e falar. A Equatorial tem um aplicativo que você pode fazer uma reclamação. Nesse aplicativo pode fazer uma solicitação também de uma energia trifásica, eu posso fazer mais coisas lá nesse aplicativo? Pode sim. Todos os serviços comerciais da Equatorial estão no aplicativo, podem ser solicitados por lá. Apple e iPhone e Android? Qualquer tipo de celular tem nas duas lojas lá, tanto para Android quanto para iOS.
E também a gente tem um assistente virtual através do WhatsApp que agiliza muito o atendimento, agiliza demais o atendimento. É muito fácil hoje em dia você trocar mensagem. Todo mundo tem. Com Hoje eu te virtual, falo, Alberto, né? antigamente um funcionário só topava ir para fazenda se tivesse uma parabólica. Ele não perguntava o salário, ele não perguntava se a casa era boa, ele perguntava se tinha uma parabólica. Hoje, praticamente, ninguém vai para lugar nenhum, né, para trabalhar no campo, para morar principalmente, se não tiver uma internet. Pessoal, e nós vamos colocar no site nosso, AgroRentável, www.agrorentável.com.br. Eu estou frisando de novo o endereço do site, porque o site foi criado agora recente, está lá bonitinho, entra lá, dá uma passeada e mande para a gente as sugestões e reclamações. Vamos colocar também lá o link para você baixar no seu aplicativo. Gente, é importantíssimo. Roberto acabou de dizer o seguinte, acabou a energia numa região inteira, a Equatorial já sabe na hora, mas se acabou a energia de repente só na sua fazenda e em outra fazenda ali, eles não sabem. Então, às vezes, você está reclamando lá que está sem energia, é uma coisa boba, fácil de religar e vai ficar, às vezes, perdendo seu leite aí 1, 2 dias, xingando a Equatorial, mas eles não sabem. Por quê? Porque ainda não se tem um sistema tão perfeito, acredito que com o passar do tempo isso vai acontecer, de ficar tudo automatizado, mas os caras não sabem. Se não sabe, como é que vai consertar? Estou errado, Roberto? Você está perfeito, né? E hoje em dia a gente pede que isso seja feito de forma mais rápida possível para a gente poder entender qual é o ponto de defeito no sistema, despachar a equipe. E dá para ser rápido porque hoje tem essa facilidade, como a gente estava conversando, né? Aplicativo, pode ser pelo site, pode ser pelo telefone, pode ser pelo WhatsApp. O importante é mandar a informação de que está sem energia e ter em mãos o número da sua unidade consumidora, que é um número que está lá na conta de energia, está facinho de achar. Unidade consumidora é como se fosse o CPF da sua conta de energia. Ali a gente consegue identificar qualquer cliente na nossa área de concessão, saber exatamente o local, mandar a equipe dizer, rapidamente. Ó, anda nessa estrada, vira naquela árvore, atravessa a ponte e chegou. Não precisa, porque ali a gente já tem tudo georreferenciado. A gente já manda para a equipe, ela sabe certinho ali pelo aplicativo, né, por um mapa, como que ela faz para chegar lá na sua propriedade e resolver o problema. Eu acredito, Roberto, que a primeira vez que você baixar o aplicativo, você vai ter que cadastrar a unidade consumidora. Uma vez feito isso, não precisa mais. Mas aí tem aquelas atualizações de aplicativo que às vezes você perde e tal. Deus Deixa ajuda que vai ser só de 6 Sabe aquele papelzinho que a gente deixa no ímã da geladeira? Sim. Deixa um cantinho lá, coloca escrito lá unidade consumidora da Equatorial. Porque se precisar de novo é só ir lá e pegar. Mas e outra coisa que eu acho que é legal é assim, às vezes isso fica a cargo do pai. Mas ensina para a mãe, ensina para os filhos, qualquer criança de 10 anos hoje pega um celular e entra no YouTube e faz qualquer coisa. Pô, quando a energia acabar, não espera o pai voltar do campo lá, do trator, não. Já pega e já liga mesmo, ou já manda uma mensagem no aplicativo, né? Roberto, um problema que eu já tive, um problema que eu acho que muita gente teve. A conta de energia, por exemplo, lá na fazenda é R$100, um exemplo, né? E aí ela é R$100, de repente vem R$600. Aí o pessoal fala, estão me roubando, o vizinho fez um gato aqui e tal. Por que que isso acontece e qual é a forma de prevenir isso? Na maioria das vezes o que acontece não é nem o problema na sua instalação, nem o problema do medidor de energia que é aferido, é um equipamento de qualidade. Na maioria das vezes o que acontece é um erro de leitura. É o erro da leitura ali, da quantidade de energia que passou pelo medidor num período, né? E tem uma forma muito precisa da gente reduzir esse tipo de incidência, que é a autoleitura, né? Na zona rural, você pode optar pela autoleitura. Como é que funciona? Você entra através do aplicativo... Eu só vou te interromper o seguinte. Quando você falou em erro de leitura, eu poderia entender o seguinte, que quem deveria ir para ler, que seria o técnico da Equatorial, talvez o tempo entre ele fazer uma leitura e outra foi demasiado, de tal forma que eu consumi mais energia e ele não fez a leitura certa? Pode acontecer isso, claro, falando de pessoas, né, que podem errar. Sim. Pode acontecer de uma porteira estar fechada e ele não conseguir acessar para fazer uma leitura. Né? Ele demorou a ler porque ele falhou, porque a porteira estava trancada. Aí aumenta o tempo entre as leituras, isso caiu, pode acontecer, né? aí vai acumulando, né? Então, o que é interessante ser feito, né? Você pode optar pela autoleitura, é uma forma que você mesmo colhe a leitura e através do aplicativo você envia a informação da sua leitura. No aplicativo também consegue? Para a Equatorial, consegue. Então é algo muito simples de ser feito, algo que não requer muita prática nem habilidade,
mas que reduz esse tipo de inconveniente. Ajuda muito a gente e ajuda também o produtor, que não vai ter essa surpresa desagradável Pessoal, na hora da conta. Na prática seria o seguinte, ao invés do profissional da Equatorial entrar na sua fazenda, ir lá, correr o risco de pegar um cadeado fechado e não conseguir fazer, você entra no aplicativo, tem que cadastrar para você fazer ou só entra lá e faz? Não, você entra e faz um cadastro, o cadastro é rápido, é simples, nada muito complexo e já habilita automaticamente para ser feito. Põe na sua fazenda aí o seguinte, dia 1º de todo mês você vai fazer a autoleitura. O que você vai fazer? Você vai lá no relógio, olha o númerozinho que está lá, entra no aplicativo e manda. Por quê? Porque aí a Equatorial já sabe o consumo certinho, você não vai ter surpresa de estar pagando, igual o exemplo que eu dei, R$100 todo mês e de repente vir 600, né? Porque é um choque, dá um psicológico, né? Um abalo ali, primeira coisa que você vai ficar com raiva e tudo mais. Enfim, Roberto, estamos já chegando no final, quando a pauta é boa, o tempo voa. Eu vou abrir um espaço, se tiver mais algum recado, algum endereço, alguma coisa de investimento que vocês queiram fazer, você tem mais um tempinho aí para aproveitar com a gente aqui. Eu quero primeiro agradecer o espaço para a gente poder vir aqui falar um pouco a respeito do trabalho que a gente está fazendo, porque muitas vezes a gente só lembra da concessionária de energia quando acaba a energia. É verdade, isso é fato, e a gente está trabalhando aqui o máximo para ser o mais imperceptível possível, por isso essa quantidade de investimento de trabalho que a gente está fazendo. Mas eu quero deixar claro para todo mundo que isso é um trabalho de reconstrução de um sistema que ficou muito tempo abandonado, muito tempo sem investimento ou com pouco investimento. Então, não é em 3 anos que a gente vai conseguir mudar completamente a realidade do sistema elétrico de Goiás. Porém, com os resultados que a gente está alcançando até agora, né, sendo reconhecido aí pela sociedade, a gente caiu no ranking do Procon de ser uma das 3 empresas mais reclamadas de Goiás, sempre, historicamente, essa concessão foi uma das 3 mais reclamadas, para a posição de 150. Então, isso é reflexo que o próprio cliente já começa a enxergar o resultado desse trabalho. E isso dá motivação para a gente continuar nesse projeto de longo prazo, continuar investindo, trabalhando para mudar a realidade do sistema elétrico de Goiás. Excelente. Pessoal, quando a pauta é boa, o tempo é voa, chegamos ao fim, www.agrorentável.com.br. Entra lá e veja tudo isso que nós falamos aqui no programa e usa o aplicativo e vamos ajudar a Equatorial nos ajudar. Bom domingo a todos. Obrigado, Roberto. Grande abraço.